Oi pessoal, tudo bem? Como prometido, vamos fazer um pequeno resumo desse livro aqui. Primeiro vamos falar quem foi o Viktor Suvorov. Ele é espião russo que desertou e foi para a Inglaterra. E quando chegou na Inglaterra ele escreveu o primeiro livro chamado Who Started the Second World War. E esse livro aqui é como se fosse uma melhoria desse primeiro livro. E logo no começo ele faz uma comparação entre Hitler e Stalin, né? Ele fala que Hitler usava uma bandeira vermelha, assim como Stalin. Hitler governava em relação à classe trabalhadora, assim como Stalin. Hitler construiu o socialismo alemão, né? Assim como Stalin também. Sob o título de socialismo, Hitler elaborou a luta de classes, né? Stalin também. Ou seja, aqui ele mostra que Hitler e Stalin tinham as mesmas características ideológicas. Para entender a Segunda Guerra Mundial, você tem que entender primeiro a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi justamente todas as sanções que a Alemanha, né, sofreu dos países aliados. Então, praticamente, a Alemanha estava destruída, economicamente, socialmente, tudo. E Lenin percebeu que o movimento socialista cresceu muito na Primeira Guerra Mundial. E ele sabia que, para dar continuidade à expansão comunista, né, dos países socialistas, tinha que ter uma outra guerra. E Lenin dizia que o Tratado de Versalhes deu o motivo, né, para que ele iniciasse a Segunda Guerra. Só que ele morreu, né, e Stalin assumiu. E foi o que ele fez. Stalin, basicamente, reestruturou toda a parte militar da Alemanha. Deu tanques, deu aviões, deu armamento, deu alimento. Não sei se vocês sabem, mas teve uma época na Ucrânia em que a população ucraniana morreu de fome, mesmo sendo a maior produtora de grãos. Por quê? Porque parte foi exportada, vendida, e parte foi doada à Alemanha. Ou seja, Stalin matou a população de fome para seguir o seu projeto da Segunda Guerra Mundial. Esse livro tem vários pontos bem interessantes que mostram, né, como foi isso, né? E um ponto interessante é que quando Hitler foi preso e ele escreveu Mein Kampf, a primeira tradução do Mein Kampf foi em russo. E Stalin se debruçou sobre esse livro. E Hitler ali explicava tudo o que ele queria fazer. Então Stalin viu a maior oportunidade para que isso aconteça. E esse autor abordou um ponto de vista que eu não havia pensado ainda. Não sei se vocês sabem o que foi o Pacto Ribbentrop-Molotov. Foi um pacto de não agressão mútua entre Alemanha e Rússia. Mas eles foram apenas os personagens quem assinaram esse pacto. Na realidade, toda a ideia a partir de Hitler e de Stalin. Tanto é que ele disse que é errado você falar o pacto Molotov, Ribbentrop-Molotov, enfim. Devia ser Hitler e Stalin, o pacto. Tá, e tem dois aspectos interessantes. Quando Hitler invadiu a Polônia, ela vinha da esquerda e o Exército Vermelho vinha para a direita. E se encontraram no meio da Polônia. E tem aquele relato também de população que diz que tinha que falar em russo e alemão, porque eles não sabiam qual era qual. E ao mesmo tempo, a Rússia invadiu a Finlândia. Só que, devido às condições climáticas da Alemanha, da Finlândia, e
toda a preparação militar da Finlândia, o exército soviético sofreu muitas baixas. Mas conseguiu o que queria, né? Tanto é que, durante a guerra Rússia em Finlândia, vários generais do Ocidente achavam que o exército russo era muito fraco. E como é que ele conseguiu invadir a Finlândia? Só que nessa época, quando estava quente, estava a menos 20 graus Celsius. Mesmo assim, eles conseguiram conquistar, né? Provava ali todo o potencial do exército russo. Stalin poderia ter acabado a guerra por várias oportunidades, mas não quis. Chegou ao ponto dele deixar Hitler sem nenhuma opção se não fosse invadir também a Rússia. E foi aí que Hitler invadiu a Rússia. Não foi porque ele quisesse invadir a Rússia, porque ele sabia que lutar em duas frentes ia perder. Mas chegou um ponto tal de que ele não tinha mais opção de se não invadisse, porque a Rússia estava bloqueando combustível, que é muito importante para uma guerra, e Hitler ficou sem opção. E aqui você vê a inteligência de Stalin. Ele criou uma rede de espiões tremenda. Na data marcada para a invasão alemã à Rússia, Stalin já sabia com 4 dias de antecedência o dia, a hora e como ia ser a invasão. Mas mesmo assim, Stalin não acreditava. Churchill por várias vezes mandou documento avisando a Stalin que a Alemanha ia invadir a Rússia. E ele achava que era desinformação. Ou seja, quando você cria desinformação, acha que tudo que vem para você também é desinformação. E ele tinha um braço direito. E ele perguntava para o braço direito: a Alemanha vai invadir? O general dizia: não. Mas por que ele dizia não? Porque precisava de couro de ovelha para fazer os casacos. Precisavam de combustíveis para fazer a invasão. Precisava de armamento. O que foi que esse general fez? Ele fez uma pesquisa de quantos carneiros, ovelhas tinham sido mortos. Porque, dependendo do número, se fosse muito grande, já tinha um indício de que a Alemanha ia invadir a Rússia. Ele foi a campo e pegou vários lencinhos aos quais os oficiais alemães do exército limpavam armas. Ele conseguiu recolher alguns e fez um teste para saber se o óleo era o mesmo do início da guerra. E era. Por quê? Porque para invadir a Rússia, no inverno fenomenal, você tinha que ter uma melhor preparação das armas, um melhor óleo. Isso não aconteceu. Então, na realidade, ninguém esperava. Tanto é que quando a Rússia invadiu, ou quando a Alemanha invadiu a Rússia, Stalin ficou abobado. Disse que não pode, que é isso, não aconteceu, tal. Ele sabia, se preparou para uma possível invasão. Mas ele nunca imaginou que isso fosse acontecer, porque ele sabia que era suicídio. E o autor aqui fala, no livro, que em nenhum momento esse livro quer tirar a responsabilidade de Hitler. Mas ele não gosta de que Stalin saia como herói, como saiu. Ou seja, ele foi um vilão, porque foi ele que planejou a Segunda Guerra Mundial. E esse livro mostra alguns aspectos da guerra, como Stalin financiou a Segunda Guerra Mundial. Enfim, é uma leitura muito boa, muito completa, muito bem documentada. Tá? Muito bem documentada. Tem uma parte, né, onde tem uma ilustração muito interessante, ou seja, Stalin, Hitler, todos com uma adaga nas costas. Ou seja, quem vai trair o outro primeiro? Representa isso. Então, assim, é um livro perfeito, né? Quem gosta de ler, eu recomendo a leitura, que é um livro magnífico, magnífico.
E você vai, a partir daí você tem uma nova visão de como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Não a visão que foi nos passados na época da escola, pelo contrário, totalmente diferente. Stalin sabia que Hitler era doido o suficiente para começar uma guerra. Stalin queria a guerra, só não queria começar. Isso é uma das coisas mais importantes de Stalin. Quando ele queria uma coisa, ele mandava uma outra pessoa fazer. Quando a outra pessoa fazia, ele matava a pessoa que ele indicou para fazer a tarefa. E ficava com os louros. E foi isso que ele fez com Hitler. Ele sabia que Hitler ia se enfraquecer bastante. E a partir daí, ia ficar fácil para ele acabar com a guerra com o exército alemão e ficar para si todos os países que Hitler havia conquistado. Isso era característico de Stalin. Muito característico. Então é isso que fala o livro. Um livro excelente. Todo mundo deve ler. Bem? Nosso próximo vídeo vai ser baseado nesse livrinho aqui. O Segredo do Papa Bento XVI. Ele ainda é Papa? É um livro que infelizmente não tem em português. É do italiano. Muito bem documentado. Ele explica qual foi o golpe, né, que o Papa Bento XVI, golpe entre aspas, obviamente, fez para continuar a salvar a igreja. Tá? Então, no próximo vídeo, esse livrinho que também recomendo a compra, é na Amazon, deve estar uns R$40, mas é um livro muito bom. Espero que tenham gostado e paz e bem para vocês.